Salmo 32, versículo 8 ao 11 diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Nós vamos iniciar uma nova minissérie hoje. Nós terminamos a série sobre como alcançar os seus sonhos. Nós vamos começar uma nova série que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Mas nós lemos aqui, no primeiro versículo que lemos, o versículo 8 do Salmo 32, que o Senhor, ele faz três coisas. Ele instrui, ele ensina e ele guia. Ele instrui, ele ensina e ele guia, de acordo com o versículo 8. E ele faz isso através da sua palavra. Se somos como o cavalo, se nós nos fazemos igual a mula, então o entendimento ele não chega a nós. Entendendo que entendimento, no contexto de Provérbios, é diferente de sabedoria. Sabedoria é você ter o conhecimento, é você saber. Entendimento vai além, é não só você saber, é você fazer. Em outras palavras, entendimento é o cumprimento da sabedoria. Entendimento é a manifestação da sabedoria em nossas vidas. Alguém pode ser muito sábio e ao mesmo tempo não ter entendimento. Era o caso de Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios do mundo, Deus o deu sabedoria, e por muito tempo, muitos anos, ele foi sábio. Mas ele não reteve o seu entendimento, porque o fim da sua vida foi bem pior do que o começo. O motivo sendo que ele tinha sabedoria, mas ele não estava mais aplicando aquela sabedoria e cometeu sérios e graves erros, demonstrando a falta de entendimento, apesar de ter sabedoria. Então, quando fala aqui, no versículo 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O entendimento acaba não chegando. Nós não adquirimos o entendimento, o que nos torna tolos. O simples é alguém que não tem sabedoria. O simples erra por não saber. O tolo, ele sabe, mas ignora. Então, quem não tem entendimento é, por definição, um tolo. Por quê? Porque ele tem o entendimento, ele sabe, mas não vai fazer por N motivos. Nenhum motivo é válido, nenhum motivo justifica, mas o tolo acha que o motivo dele o autoriza a fazê-lo. Mas o problema é que, sendo como o cavalo e a mula, nós não temos entendimento e nós acabamos nos tornando tolos e, consequentemente, ímpios. Os ímpios, olha no versículo 10, o ímpio tem muitas dores. O ímpio, então, ou seja, as pessoas teimosas, que são como a mula e como o cavalo, eles têm muitas dores. O teimoso, o ímpio, o tolo tem muitas dores, a Bíblia fala. Agora, quem confia no Senhor, a gente lê isso no versículo 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos os que sois retos de coração. Então, os justos e os retos de coração terão alegria. Eles terão regozijo. Eles vão cantar alegremente, que é o oposto do resultado do tolo, do ímpio, do teimoso. Essa escolha parece fácil. De um lado nós temos alegria e gozo, regozijo. Do outro lado nós temos uma vida difícil, uma vida dura, a vida do tolo, do ímpio, do teimoso. Parece ser uma escolha fácil. Não é muito complicado. Se eu perguntar para você, você quer muitas dores ou você quer alegria? Não parece ser algo que requer muito pensamento para decidir. Aí fica a pergunta, por que tanta gente, por que tanto crente faz a escolha errada? Por que tanto crente acaba escolhendo ser teimoso, ser ímpio, ser tolo e acaba sofrendo tantas dores? A resposta a essa pergunta enigmática é simples.
Eles fazem isso devido a certas pragas que assolam e atrapalham não apenas a humanidade como um todo, mas especialmente o povo de Deus. São verdadeiras pragas que contaminam, que estragam a vida, o caminhar do ser humano e do crente também. Hoje nós vamos ver uma dessas pragas. A nova série que estamos começando hoje vai ser uma minissérie, eu imagino, mas ela será chamada Pragas do Povo de Deus. E hoje nós vamos ver a praga da teimosia. Eu quero ver algumas consequências da teimosia na vida de qualquer um, mas especificamente do crente. Olha comigo para o Salmo 78 e no versículo 8, nós lemos o Salmo 32, peço que vá para o Salmo 78 rapidamente. E o versículo 8 diz assim: E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui Deus está falando ao seu povo e ele está citando, se referindo às gerações anteriores. No caso aqui, os pais, os ouvintes, a geração anterior. Essa palavra fiel, que nós lemos no final do versículo, cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa palavra fiel é a palavra hebraica aman. A palavra hebraica aman, ela significa firme, permanente, continuamente seguro. Em outras palavras, teimoso. Alguém que teima. Essa palavra fiel, alguém que é fiel no sentido que vai teimar. Só que quando diz aqui, e cujo espírito não foi fiel a Deus, nós poderíamos dizer, cujo espírito não foi teimoso, não contra Deus, mas teimoso em prol de Deus. Alguém que não foi firme, que não se apegou. A teimosia, ela pode ser positiva. Se você for teimoso para a coisa correta, se você for teimoso para o bem, isso é uma ótima qualidade. Se você persevera e você é instante, você é contínuo, se você é fiel, se você é teimoso, se você se recusa a fazer o que é errado, se recusa a se afastar de Deus, se recusa a se envolver com o que é errado, se recusa a cometer erro, isso é uma ótima teimosia. Mas aqui, esse povo que Deus está usando como um péssimo exemplo, é justamente o oposto, cujo espírito não foi fiel a Deus. A geração anterior tinha um espírito que não era muito apegado, muito teimoso para com Deus. Eles facilmente deixavam Deus, facilmente se deslocavam de Deus. Então a nossa teimosia deve ser para com Deus, para com a palavra de Deus, para com seus ensinamentos, e devemos ser teimosos em fazer o bem, fazer o que é certo. Nosso coração, ele vai querer se rebelar. Faz parte da natureza do nosso coração. Do seu coração, do meu coração. O nosso coração, por natureza, vai querer se rebelar contra Deus. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, se o nosso coração ele é mau e perverso, enganoso, aqui está dizendo que nós devemos reger o nosso coração. E não, voltando para o Salmo 78, versículo 8, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração. Essa geração que não era teimoso para com Deus, não era teimoso para com as coisas de Deus, não era instante, constantes e firmes com as coisas de Deus, pelo motivo que eles não regeram o seu coração. Mais uma vez, não regeu o seu coração. Nós precisamos reger, nós precisamos governar, nós precisamos controlar o nosso coração e não deixá-lo à deriva, não deixá-lo solto. Se nós deixarmos o nosso coração solto, a Bíblia manda guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele saem todas as fontes da vida. Então, se nós não guardarmos, se nós não regermos, se nós não governarmos o nosso coração, não tenha dúvida, ele vai desbandar, ele vai se rebelar.
Você não precisa fazer nada. Pastor, mas eu não sou uma pessoa má. Mas vai ser uma pessoa má. Nosso coração, ele é perverso. O nosso coração, ele é enganoso. A pessoa pode começar sendo muito boazinha, muito certinho, mas se não governar, se não reger o coração, se deixar ele solto e à deriva, vai se tornar uma pessoa má. A coisa vai complicar. Porque o nosso coração, ele é mal, perverso, ele é enganoso, gente. Então não adianta a gente querer não reger. E Deus aqui condena a geração anterior, que era obstinada quer dizer teimosa. Era uma geração teimosa, obstinada, uma geração rebelde. Por quê? Porque não regeram seus corações. Deixaram o coração à deriva, livre e solto. Resultado, não foram fiel para com Deus. Não foram teimosos para com Deus. Foram teimosos contra Deus, aqui fala que foram obstinados e rebeldes. Mas não para o bem. Então precisamos ser fiéis e teimosos para com Deus, porque a única outra alternativa é rebelião e teimosia. A Bíblia fala obstinada e rebelde geração. Ou nós vamos reger e controlar o nosso coração, ou nós vamos ser rebeldes e teimosos contra Deus. Se você imaginar, se você tivesse na sua vida um amostrador, como no carro, né? Tem vários amostradores. Um diz a velocidade, outro diz a rotação do motor, outro diz como está o tanque de gasolina, como está a bateria. Então, ele aponta, o apontador vai apontar níveis. Se nós tivermos um tal apontador que apontasse o nosso estado espiritual, ele vai ter dois extremos. Um vai ser fiéis, o outro vai ser teimoso. Ou um ou outro. E nunca você vai encontrar ele no neutro, no meio. Ou você vai ser mais teimoso ou mais fiel. É como o tanque de gasolina. Você está andando no seu carro, no seu veículo, o tanque está cheio, você vai usando, ele vai baixando. Mas note que ele nunca para. Ou ele sobe, ou ele desce. Você enche o tanque, eu coloco gasolina, ele vai subir. Você está andando, ele vai descer. Ele nunca para. Se o seu apontador de combustível no seu carro parar, algo está errado. Porque não é normal ele parar. Ou ele está subindo, ou ele está descendo. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós nunca estamos parados. Ou estamos indo em direção à teimosia, ou estamos indo em direção à fidelidade. Ou estamos sendo obstinados e rebeldes com Deus, ou estamos sendo fiéis e teimosos para com as coisas de Deus. Você nunca vai ficar ali, ó, só na média, no neutro. Nunca, jamais. Ou um ou outro. Não há meio termo. Versículo 8. Não regeu o seu coração. Deus usa isso, está usando isso como uma acusação. É interessante porque a semana passada nós terminamos a série sobre alcançar os sonhos, e o versículo 1 de Provérbios 16, que era o nosso texto para o estudo, dizia o quê? Do homem são as preparações do coração. A preparação do coração, reger o coração, governar o coração, guardar o coração, isso é do homem, pertence a nós. É minha responsabilidade reger, guardar, preparar o meu coração. E é a sua responsabilidade reger, governar, guardar o seu coração. E quem vai responder e dar contas e sofrer as consequências ou receber as bênçãos, por isso somos nós. Então nós temos que reger, preparar os nossos corações. Olha comigo para Isaías 46, versículo 12. Estamos vendo pragas do povo de Deus. E especificamente hoje estamos falando sobre teimosia. Nós vimos o elo entre teimosia e rebelião, ou uma coisa ou outra. Ou você vai ser teimoso e rebelde contra Deus, ou você vai ser teimoso para Deus, fiel para Deus. Mas Isaías 46, versículo 12. Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Nós vimos o elo sobre teimosia e rebelião, agora vamos ver o elo de teimosia e injustiça. Teimosia e injustiça. Aqui o profeta Isaías está dizendo, citando Deus, né, passando o que Deus está dizendo, ouve-me, ó duros de coração. O que é um duro de coração? É um teimoso. É alguém teimoso, alguém que o coração está tão duro que não adianta o que alguém fala,
Não adianta que a pessoa é mostrado, que ela vê, o que ela escuta, o que Deus faz, o coração está duro, não vai responder, vai ficar obstinado. Então, se o apontador aponta, lembra aquele amostrador fictício? Né? Se aquele apontador está mostrando, apontando para teimosia, então o destino final, a manifestação da teimosia é a injustiça. Quem é teimoso vai acabar chegando na injustiça e permanecer na injustiça. É o que nós lemos aqui. Ó duros de coração, ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Quem é duro, obstinado, teimoso de coração, não está perto da justiça, está longe da justiça. Porque o teimoso sempre vai em direção à injustiça e se afastando de Deus, que é justiça. Do certo para o erro, da mentira para a verdade, da justiça para a injustiça. Essa é a direção do teimoso. Teimosia e infidelidade sempre nos afastam de Deus e da justiça. Qual o resultado disso? Eu vou ler aqui Romanos 10, versículo 3, talvez se for rápido de Bíblia, abra para Romanos 10, versículo 3. O texto que eu vou ler, o contexto dele, primário, está falando sobre salvação, e especificamente sobre salvação do povo de Israel. Tá? Então esse é o contexto, mas o princípio é o mesmo. O princípio, o contexto principal lida com rebeldia, com teimosia. Então o texto que eu vou ler, Romanos 10, 3, ele está tratando da salvação do povo judeu. Tá? E nós não estamos falando sobre a salvação do povo de Deus, estamos falando sobre teimosia. Mas em falar sobre a salvação do povo judeu, o apóstolo Paulo ele aborda a questão da teimosia e os resultados de tal teimosia. No caso aqui especificamente do povo judeu e salvação, mas se aplica a qualquer situação de teimosia. Você vai entender ao ler isso aqui. Romanos 10, 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que é isso aqui? Deus está dizendo que o povo judeu não conheceu, não entendeu a justiça de Deus. Quer dizer o que é isso? O plano de salvação de Deus. Como não entenderam, pastor? O Salvador veio, o Messias veio, Jesus veio, e a maioria do povo judeu, passou em branco. Passou tão em branco que disseram, solta Barabás, solta o ladrão e crucifique Cristo. O Messias, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus. E provou, fazendo milagres e preenchendo todas as profecias. Eles não conheceram a justiça de Deus. Eles não conheceram. Mas por que não conheceram? Não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Eles disseram, não, Jesus não. Vamos manter a lei, vamos lavar as mãos, vamos manter os rituais, vamos manter o sacrifício. Eles quiseram estabelecer a sua própria justiça e por isso não se sujeitaram à justiça de Deus. Por quê? Porque não conheceram. Por que não conheceram? Porque eles já estabeleceram a justiça deles. O que acontece com o teimoso e a injustiça é justamente isso. O teimoso vai teimar que o que ele está fazendo é certo. Ele vai recusar a justiça de Deus, a palavra de Deus, e vai se convencer e querer convencer a outros que a justiça dele, ou seja, a injustiça dele, é de fato uma justiça. Ele quer estabelecer a sua própria justiça. Ele quer dizer o que ele está fazendo, dizendo, pensando, agindo, é o que é certo. E ele vai ficar teimoso porque ele se convenceu no erro dele que ele está certo. Exatamente como o povo judeu. Estavam errados. Disseram, crucifica esse Jesus e que o sangue dele seja sobre nós e a nossa geração. Deus falou, ok, assim será. E assim foi. Pense num povo perseguido. Pense num povo que foi massacrado, perseguido, altivado, vilificado, massacrado. Só não foi destruído, porque Deus fez uma promessa lá atrás para Abraão. E falou, a sua descendência será como as estrelas do céu, a areia do mar.
Mas Deus ouviu quando disseram que o sangue de Cristo esteja sobre a nós e a nossa geração. Por isso, estavam dizendo que a culpa disso pode colocar na nossa conta. E na conta dos nossos descendentes. Por que fizeram isso? Procurando estabelecer a sua própria justiça. O teimoso se convenceu de que ele está certo. E ninguém vai dissuadir, tirar ele do caminho dele. Porque, afinal de contas, ele já estabeleceu a sua própria justiça. Ele vai teimar, vai morrer, vai teimar naquilo. Não adianta você mostrar versículo bíblico, mostrar exemplo, desenhar, pintar, fazer figurinha na parede. Não adianta. Ele estabeleceu que ele está certo. O mundo inteiro está errado. A Bíblia está errada, Deus está errado, o pastor está errado, a mãe está errado, o pai está todo mundo errado. Mas ele estabeleceu a sua justiça. E vão teimar nisso. Então, o teimoso vai sempre caminhar para a injustiça, porque ele vai recusar a justiça verdadeira e vai criar, estabelecer uma justiça própria, criando a sua própria justiça. Aquilo que eles mesmos decidiram que é certo ou errado. É uma condição extremamente perigosa. Você se torna a sua própria bússola. Gente, você quer uma bússola para navegar? Você quer uma bússola verdadeira que vai sempre apontar norte. Você não quer uma bússola que você escolhe. Deixa eu ver, eu quero que o norte seja para lá. Hoje eu quero que seja para cá. Não. Essa bússola não serve de absolutamente nada. A bússola precisa apontar o norte. E nós temos uma bússola que aponta a verdade. Você pode não gostar, você pode não concordar, mas é um norte, é a verdade. Hoje em dia vivemos um mundo de loucura. Um mundo de loucura, gente. Absoluta loucura. Onde o óbvio está sendo agora escrutinado. Por exemplo, não existe homem e mulher, existem LGBT, deve ter uns 15 siglas. Gente, e dizem que isso é ciência, isso não é ciência. Ou você é homem, ou você é mulher. Acabou. E é muito fácil distinguir. Assistindo um vídeo recentemente, um adepto desses não binários perguntou para nem sei o que era, falou, com qual autoridade você pode identificar ou presumir que alguém é homem ou mulher se você não é um biólogo? Meu querido, você não precisa ser biólogo para saber quem é homem e quem é mulher. Uma simples olhada resolve. Não é difícil, não é complicado, mas hoje está assim, estabelecendo a sua própria justiça. São marmanjos entrando no banheiro de crianças, de meninas. Por quê? É porque eu sou mulher. Você não é mulher. Não é a sua. Estabelecendo a sua própria verdade. É porque ninguém me aceita. Você não se aceita. Alguém que é homem acha que é mulher. O que é mulher que acha que é homem, você não se aceita. Como é que os outros se aceitam se você não se aceita? Isso é um exemplo de estabelecer sua própria justiça. Chegamos ao cúmulo. E isso tem se infiltrado nas igrejas. Talvez não esse pensamento que eu estou falando de binário e não binário, eu espero que não, mas esse pensamento de que cada um estabelece a sua própria justiça. Bom, eu acho que é errado, eu não gosto, então está tudo certo, porque não é o que Deus gosta, o que Deus acha, o que Deus diz, é o que eu gosto, o que eu acho, o que eu digo. Isso é estabelecer a sua própria justiça. Isso é teimosia. É um coração duro. Isso sempre leva à injustiça. Então temos que ter muito cuidado em ser a nossa própria bússola. Teimosia é um trilho que quando você entra, se torna cada vez mais difícil de sair, porque você está sempre querendo estabelecer a sua própria justiça. Então não entre nesse trilho e se estiver nele, caia fora o quanto antes. Última coisa esta noite, olhe comigo para Malaquias capítulo 2. Final do Velho Testamento. Você vai encontrar o livro de Malaquias. Olha no segundo capítulo, no primeiro versículo, que diz assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós,
e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Note como aqui está falando sobre coração. Se não propuserdes no vosso coração. O que seria isso? É você decidir ser teimoso, mas para com as coisas de Deus. Você vai propor no seu coração honrar o nome do Senhor. E aqui ele fala, agora, ó sacerdotes, versículo 1, este mandamento é para vós. Deus está falando para os sacerdotes. Ah, pastor, que bom, eu não sou sacerdote, então nada a ver comigo. Lê do engano. Se você é salvo, você é um sacerdote. Ah, não sabia, agora está sabendo. 1 Pedro 2, versículo 9, Pedro está falando ao povo de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso vale para nós. Nós somos uma geração eleita, escolhida, somos. Nós somos sacerdócio real. Você é crente? Você tem um sacerdócio. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas para a luz? Cristo. E como sacerdotes, nosso dever é anunciar as virtudes de Cristo. Então isso sim vale para nós. Então vejamos aqui, teimosia, nós já vimos, ela gera e revela. Teimosia, ela é a causa e o efeito de rebelião e de injustiça. Agora, aqui estamos falando sobre a teimosia e a maldição. Nós vimos a teimosia e a injustiça, teimosia e a rebelião. Aqui estamos vendo teimosia e a maldição. Gente, se a gente tem rebelião e injustiça, o que caracteriza a teimosia, que outro resultado nós podemos esperar a não ser maldição? Quem, compreendendo o mínimo da palavra de Deus, vai concordar que teimosia, que é injustiça e rebelião, de alguma forma vai resultar em bênção? Em que universo, em que raciocínio isso existe? Não existe. Rebelião, injustiça, que é o que caracteriza a teimosia, sempre vai levar a maldição, nunca vai levar a bênção. Nunca vai levar a bênção. Mas existem muitos crentes ao redor do mundo que vivem na rebelião, que vivem na injustiça, que vivem na teimosia, achando que vão chegar na bênção. Não, não vão chegar na bênção. Muito pelo contrário. No versículo 2, se não propuserdes no vosso coração, se não fores teimosos no vosso coração para as coisas de Deus, o que vai acontecer, o resultado, versículo 2, enviarei a maldição contra vós. Isso aqui é Deus falando, enviarei a maldição contra vós. Não é azar, não é sorte, não é a crise, não é olhado. Já viu isso? Alguém botou olhado. Alguém está com o olho gordo. Já viu isso? Não é olhado, não é crise, não é inflação, não é azar, não é sorte, é Deus. Enviarei a maldição. Isso não é azar. Isso não é uma fatalidade. Isso não é um ups. Deu zebra. Não deu zebra. Deu maldição. E quem enviou foi Deus. Por quê? Porque não propôs no seu coração honrar a Deus. Você foi teimoso e desonrar a Deus. Você foi injusto, estabeleceu a sua injustiça. Você foi rebelde e obstinado. E Deus falou, eu vou enviar a maldição. Eu vou enviar a maldição. Deus falando. Coisas boas. Coisas que tinham tudo para dar certo. Coisas que já estavam na mão. Vão. Olha o que fala. No versículo 2. Amaldiçoarei as vossas bênçãos.
Então Deus vai enviar maldição e qualquer bênção que você já previamente tinha, ele falou, eu vou amaldiçoar o que você já tem de bênção. Eu não vou mandar mais bênçãos e as bênçãos que eu mandei, eu vou dizer, bye bye. Enviarei a maldição contra vós. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Por que isso? Uma palavra: teimosia. Quando insistimos em estabelecer a nossa própria justiça. Gente, você vê como é grave fazer isso. Quem estabelece a justiça, em outras palavras, quem decide o que é certo e errado, pecado ou não, santidade ou impiedade, sabe quem é? É Deus. Como? Na sua palavra. Então tenha muito cuidado ao ler, estudar, aceitar, recusar a palavra de Deus. Não cabe a nós decidir ou estabelecer justiça. O nosso trabalho é descobrir e viver a justiça de Deus. E teimosos vão fazer de tudo para não fazer isso. Como? Estabelecendo a sua própria justiça, sendo rebeldes, sendo obstinados, o que leva à injustiça. E Deus fala, eu vou fechar a torneira da bênção. E a bênção que você por acaso já tem, eu vou tirar ela também. Eu vou amaldiçoar a sua bênção. Eu não quero isso para mim. Eu tenho certeza que você não quer isso para você. Vamos ter cuidado com teimosia. A teimosia é uma verdadeira praga. Teimosia é quando você mostra para alguém a verdade, você mostra provas, você mostra vídeo, você mostra testemunho, tem tudo, e a pessoa fala, né? É teimosia. Você explica, você desenha, você faz mímica, você faz... Ou a pessoa é voluntariamente ignorante, ou seja, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, ou tem um sério problema de caráter. Eu sei que é errado, mas eu quero mesmo assim. A outra coisa é, eu não sei que é errado, porque eu acho que não é. Eu não creio assim. Olha, o que eu e você cremos, francamente, não tem valor nenhum, não vale de nada. Porque quando ficarmos de frente ao tribunal de Cristo, não vai ser eu que vou tratar atrás da tribuna. Não sou eu que vou decidir. O justo juiz é que vai julgar. Então tem que saber o que o justo juiz pensa. A lei que o justo juiz segue. A justiça do justo juiz, não a minha justiça. Então não vale nada a gente estabelecer a nossa justiça, porque não será essa justiça pela qual nós seremos julgados. E abençoados ou amaldiçoados. Mas pela justiça de Deus, honrando a Deus. Teimosia afeta todas as esferas, todos os planos de existência humana. Isso não é só espiritualmente falando. No âmbito espiritual é ainda mais pernicioso ainda, essa praga da teimosia. Então vamos aprender a reconhecer a teimosia, não na vida do irmãozinho, da irmãzinha, do fulano, não. Reconhecer a teimosia em nossa vida. E a melhor forma de fazer isso é você jogar luz nas trevas. Luz nas trevas. Eu já falei isso antes, vou dizer de novo. Eu lembro a noite que eu fui salvo. Eu fui salvo, era de noite, umas 7, 8 horas da noite, dia 21 de julho de 1991. E quando eu voltei para casa, eu fui salvo na casa do pastor Júlio, eu estava na casa dele, eu aceitei Cristo lá, na sala da casa dele, onde ele morava. Eu lembro do endereço, eu lembro de tudo, todos os detalhes. Aí eu e a irmã Simone voltamos para casa. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu fiquei admirado que eu era salvo. Eu falei, eu, crente, inacreditável. Mas mais do que isso, eu falei assim, Deus, eu não quero achar nada.
Eu não usei essas palavras que eu vou dizer agora, mas era o sentimento. Deus, eu não quero a minha própria justiça. Eu quero a sua justiça. Tudo que eu sei, eu penso que sei, eu entendo. Eu quero passar tudo isso, passar em branco. Eu quero conhecer a sua vontade. Como eu falei, não foram essas as palavras que eu usei, mas o sentimento foi esse. Falei, Deus, eu não sei de nada. Eu quero saber, eu quero concordar com você, Deus. E de lá para cá, isso tem sido a minha visão. Como pastor, antes de ser pastor, como crente, como irmão, eu sempre quis saber o que Deus achava, o que Deus diria, o que Deus faria, o que Deus fala na palavra dele. Eu sempre quis honrar a Deus. Nunca o fiz perfeitamente. Acho que ninguém fala perfeitamente, mas essa sempre foi o desejo, a fome, a sede, a intenção do meu coração. Eu nunca quis justificar ou estabelecer a minha justiça. Quem encobre as suas transgressões, jamais o quê? Prosperará. Não é só prosperar financeiramente, não. Prosperidade não é só financeira, não. É tudo. É progredir na vida, em tudo. Nos relacionamentos, na carreira, em tudo. Finanças também, mas tudo. Mas o que as confessa? Bom, confessar é justamente isso. É não estabelecer a sua própria justiça. Confessar é justamente é o oposto. Estabelecer sua própria justiça é encobrir a sua transgressão. Isso não é pecado. Isso é normal. Isso que é encobrir a sua transgressão, isso que é estabelecer a sua justiça. Não prosperará e nunca encontrará misericórdia. Misericórdia é justamente a gente não receber o que a gente merece receber. O mal que nós merecemos, a consequência do nosso pecado. Misericórdia é quando Deus fala, opa, segura aí, segura a consequência. Eu acho que ele está confessando, está deixando. Espera aí. Eu sei que ele merece, mas lá, eu entendo, mas eu vou ter misericórdia dele. Ele não está encobrindo, ele não está estabelecendo a sua justiça, ele não está cobrindo sua transgressão, ele está confessando, ele está reconhecendo, ele está tentando deixar, ele está agindo, fazendo algo a respeito. Segura o julgamento, segura as consequências. Mas quando Deus vê a gente estabelecendo a nossa própria justiça, quando Deus vê a gente encobrindo a nossa transgressão, Ele fala, pode derrubar a caçamba toda. Pode colocar. Não segure nada de misericórdia. Não dê mais bênção para ele. E aquela ali que ele tem, pode tirar. É que nós vimos hoje, gente. É assim mesmo. A praga da teimosia na vida do crente. É uma praga. Não é única, há outras coisas, vamos ver no decorrer das próximas semanas.